Beleza, a gente já leu aqui sobre os 7 selos e o sétimo selo ele é basicamente um momento onde se encerra esse período dos selos. A gente tem esse selo final que é aberto no livro do Cordeiro e aí a gente vai ter o quê? O período que começa a fúria de Deus. Então é importante a gente fazer essa diferenciação de que a tribulação não é a fúria de Deus, a tribulação não é todo esse período do reinado do anticristo. Na verdade, a tribulação não é nem todo o período dos selos. A tribulação, ela se encerra basicamente no sexto selo, porque aí a gente tem esse arrebatamento dos santos, dos salvos. Então as pessoas vão ressuscitar vão ter esse corpo glorificado, né? Vão ressuscitar em um momento, em um piscar de olhos e vão estar para sempre com Deus. Então, neste momento, a gente vai ter o fim da tribulação. E o sétimo selo que vai vir logo depois do arrebatamento, a gente vai ter o quê? O dia do Senhor, o grande dia da fúria do Cordeiro. E é nisso que eu gostaria de focar um pouco mais, porque é importante a gente entender também a transição, que acabou a tribulação, não é mais a tribulação, os salvos foram arrebatados, os 144 mil vieram aqui para a terra, e a gente vai ter a fúria do Senhor. Por que os 144 mil foram selados? Por que falou para os anjos segurarem o vento dos 4 cantos da terra antes deles serem selados, né? Para o pessoal fazer o quê? Para que essas pessoas que já eram salvas, que pertenciam ao grupo de cristãos que foi salvo durante o Antigo Testamento, desçam aqui para a terra e não sejam machucados pelas pragas que irão começar. Então, esse período de praga não envolve os salvos. Tribulação não é a ira de Deus. Gente, sempre tenha em mente isso, porque muitas pessoas falam, nossa, eu acho que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, porque eu não acho que Deus vai fazer os cristãos passarem por sua ira, não é do caráter de Deus atacar os cristãos e fazer com que os cristãos sofram sua raiva. Porém, a gente tem que entender que tribulação não é ira de Deus, são conceitos diferentes. A gente pode ir até para Apocalipse, logo no início aqui, de Apocalipse, indo aqui para capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, indo aqui para o versículo 8. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras e a tua tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Tu, essa igreja de Esmirna, olha o que ela vai sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Olha aqui que está falando, tereis tribulação por 10 dias, por esse período de tempo aqui. Então, tribulação é sempre algo associado com cristãos. A gente não deve se surpreender se a gente é perseguido. Se eles crucificaram o nosso Senhor, se eles crucificaram Cristo, o que mais eles farão com a gente? Então, a gente não precisa ficar, nossa, isso não era para isso estar acontecendo, nossa, isso era impossível de acontecer. A tribulação, constantemente pela Bíblia, acontece com os cristãos. Acontece com os salvos. A gente tem até aqui uma pessoa que foi um mártir fiel, que a Bíblia cita aqui. Olha aqui, a gente vai no mesmo capítulo aqui, capítulo 2, indo aqui para o versículo 12. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está sentado. E tu retens meu nome, e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui a gente tem esse momento onde esse Antipas foi um mártir. Ele foi morto pela causa de Cristo. Foi um mártir fiel. Ele não foi morto porque ele estava cometendo grandes pecados, iniquidades. Ele foi morto porque ele foi fiel à causa de Cristo, porque ele guardava o testemunho de Cristo. E assim também vai ser quando a gente tiver o período da grande tribulação. Muitas pessoas, sim, alguns cristãos vão morrer porque estão sendo desobedientes, porque estão tendo medo, estão querendo se aproximar do lado do anticristo, e fica evidente que quem não adorar a imagem do anticristo vai morrer. Então eu não vou dizer que não vai ter cristão que vai morrer porque vai estar pecando. A gente vê constantemente isso na Bíblia, que mesmo que seja um cristão salvo, se a pessoa ela fraquejar, ela ainda vai sofrer,
punição, ela ainda vai sofrer castigo, e esse castigo pode sim ser a morte. Saul é um exemplo disso. Então, é importante entender essa questão. Porém, Jesus Cristo nos dá essa promessa que se a gente se manter fiel, nenhum fio de cabelo nosso vai cair. Então, vão ter pessoas que vão escolher morrerem, escolher serem martirizadas. Nossa, mas por que as pessoas fariam isso? Isso não faz sentido nenhum. Por que as pessoas fariam isso? Vamos para Hebreus, capítulo 11. A gente vai aqui, indo para o final aqui do capítulo 11, indo para o versículo 35. Hebreus, capítulo 11, versículo 35. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida e outros foram torturados, não aceitando seu livramento. Por quê? Para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. Essas pessoas estão buscando juntar mais recompensas para a vida eterna. Então, de uma certa forma, eles aceitam uma morte de honra, uma morte para glorificar a causa de Cristo, no qual eles se sacrificam para obter melhores recompensas, para ter uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem ser aperfeiçoados. Então, o que é essa questão? Essas pessoas ainda não foram ressuscitadas. Eles ainda não obteram todas essas recompensas, mas elas estão reservadas, incorruptíveis no céu. E a gente vai recebê-las junto. Quando? Depois do arrebatamento. No julgamento, onde a gente vai receber de acordo com as nossas boas obras, onde a gente vai ter aquela questão em 1 Coríntios capítulo 3, onde fala que se algum homem edificar sobre essa fundação, ouro, prata, pedras preciosas, ele receberá uma recompensa. Então, é essa segurança que a gente pode ter, no qual todo esse esforço que a gente está fazendo não vai ser em vão. Tribulação é parte da vida de um cristão, é algo natural e a gente tem que ser fiel. A gente tem que ser fiel, mesmo que isso resulte em prisões, em açoites e, em alguns casos, até a morte. É claro, num período de grande tribulação, se a gente for fiel, Jesus Cristo vai chegar a tempo, a gente não vai ter um fio de cabelo caindo, mas antes da tribulação, pode ser que aconteça em um momento em que a gente acabe morrendo. Vamos pensar em Tiago, o apóstolo Tiago, ele não morreu? Então, ele foi também um mártir. João Batista, ele morreu pecando? Ele morreu transgredindo? Não. Ele morreu porque ele estava ensinando a verdade. Porque ele estava pregando contra adultério, contra traição, trocar a esposa, pegar a esposa de seu irmão. João Batista morreu falando contra o divórcio. Morreu falando contra o adultério. Isso não foi uma morte vergonhosa para ele. Foi uma morte de caráter. Um sacrifício que ele fez pela palavra de Deus. Então, só achei interessante a gente mencionar essa questão também, até porque se a gente ir para João, logo no capítulo 3, a gente já vai ver essa diferença. Olha, a fúria de Deus não permanece nos salvos. Então vamos para João, capítulo 3, indo aqui para o versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então a ira de Deus permanece sobre os filhos de Deus? Não, permanece sobre os pagãos, permanece sobre os gentios, sobre aquelas pessoas que não acreditam em Deus, sobre aquelas pessoas que não são salvas, especialmente se a gente está falando de filhos de Belial. Aí sim que a ira de Deus é constante sobre eles. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A ira de Deus não vai vir sobre os salvos. Isso também vai contra essa doutrina de que o arrebatamento só vai vir depois da ira de Deus. Então, vai todo mundo sofrer com todas as pragas, com todas as trombetas. Não. A ira de Deus vai vir depois do arrebatamento. O dia do Senhor vai vir
depois do arrebatamento. E para concluir esse vídeo aqui e a gente ir para esse dia do Senhor, eu gostaria de ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, indo aqui para o versículo 20. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, o que está associado? O sol escurecendo, a lua também, a lua se tornando como sangue, as estrelas retirando seu brilho, as estrelas caindo como uma figueira, lançando seus frutos. A gente está falando aqui do arrebatamento, de coisas que vão vir antes da segunda vinda de Cristo. Mas o dia do Senhor é somente depois desses eventos. Então, mais uma reforçada aqui na cronologia, que primeiro a gente tem a tribulação, arrebatamento, e aí chega o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Para quem tem curiosidade sobre isso, assista o próximo vídeo, onde eu vou entrar em grande detalhe sobre o dia do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até mais.